Obrigado. Queria muito que todos pudessem assentar, que todos prestassem bem atenção nessa leitura, como também na pregação em que farei, pois eu falarei sobre o Evangelho de Deus. Minha gratidão a Deus pela segunda de primeira, meu amigo pastor Carlos Maia, toda a sua família, toda a sua equipe. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Josué, que também é nosso amigo. Estou aqui cercado de amigos, como é bom ter homens e mulheres de Deus que se alegram conosco ainda no ministério da palavra. Minha gratidão, muito obrigado a todos, e minha gratidão pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, e o nosso bebê Milagre, o Eliseu Filho, ela que colocou esse nome chique nele, e eu não rejeitei, eu disse é de Deus. Glória a Deus. Após a minha pregação, eu tenho 3 temas de livros da minha autoria disponíveis lá atrás: solteirismo e namoro cristão, o que a Bíblia ensina sobre essas duas fases. Avivados pelo Espírito Santo, é um livro baseado nos avivamentos operados em Atos dos Apóstolos, e Segredos da Liderança de Paulo, o maior líder do Novo Testamento depois de Jesus. Segredos da liderança deste grande homem que até hoje influencia nossas vidas. Obrigado. Eu digo que vou pregar sobre o Evangelho de Deus, porque Paulo diz no versículo de número 1, na sua apresentação, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Então, eu preciso entender de onde vim, ou de onde viemos, por que estamos aqui. Gostamos muito de valorizar o título evangélicos, que para os católicos nós somos chamados de evangélicos até de modo preconceituoso, quando na verdade os que sabem da história chamam-nos de protestantes. Evangélico, à luz da Bíblia, é aquele que crê e vive por uma mensagem, aquele que crê e vive por uma palavra. Acredite, é difícil para um pregador pregar o Evangelho. Repito, é difícil para um pregador pregar o Evangelho. Não é pregar sobre a Bíblia, não é pregar sobre teologia, mas pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito simples, e muitos de nós gostamos de muita profundidade, quando na verdade pregar o Evangelho é simplificar o profundo e aprofundar o simples. Então, o que temos aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, até o versículo 7, dentro do tempo que eu falei que iria pregar, não vou cansá-los, e quero falar com vocês sobre o Evangelho de Deus. Esta carta é o maior tratado teológico do Evangelho. Perceba que Marcos escreveu aos Romanos, e o cerne do Evangelho, segundo escreveu Marcos, é Jesus Cristo, o servo. E Paulo também, escrevendo aos Romanos, ele nos deixa o maior tratado teológico do Evangelho. E o centro desta carta também é a salvação em Jesus Cristo. É sabido de todos como o pecado, a imoralidade, o orgulho, eles nem aceitavam a palavra humildade e compaixão. Foi o cristianismo que inventou essas palavras. Eles nem aceitavam humildade, compaixão, e todo tipo de moralidade sexual e idolatria permanecia em Roma. E a esses romanos, o Evangelho é apresentado centrado em quem? Numa pessoa: Jesus Cristo. Ou seja, por mais difícil que seja o ambiente ou as pessoas que habitam nesse ambiente, elas só podem ser transformadas
pelo poder do Evangelho. E a simplicidade que eu disse do Evangelho está aqui. Só que eu, como pregador, tentando simplificar, eu posso tornar complicado pelo modo de pregar, ou pelo modo de tentar explicar o que Paulo quis dizer. Porque Paulo é um camarada, vocês sabem, além do normal. Admiro a sabedoria desse homem. O próprio Pedro disse que o que Paulo escreveu são coisas difíceis de se compreender. Paulo era outro nível. Eu sempre estudei sobre Paulo. Hoje eu estava estudando esse texto ali em casa, eu até ri. Em Atos 21, Paulo está sendo interrogado, acusado pelos judeus de estar pregando contra a lei, contra o templo e contra Moisés. E de repente o Paulo olha para o capitão que o está conduzindo para a prisão, e Paulo fala na língua dele: posso me expressar? Aí o capitão se assusta e diz: você fala a minha língua? Aí Paulo diz: com tu eu falo grego, e com o povo eu vou falar em hebraico. Era um camarada fora do normal. Nunca contratou um advogado para defendê-lo, nunca, ele mesmo se defendia. Todos, quando estavam sendo acusados, temiam chegar diante de César. Quando todo mundo apontava a Paulo, ele dizia: vocês não conseguem mais ter argumento contra mim, eu apelo para César, eu quero ser julgado diretamente pelo imperador. É muita coragem e muito preparo, e a vida de Paulo anula essa mensagem que muita gente diz: Deus não escolhe capacitado. Onde que tu viu? Qual Bíblia? Tu já fez uma Bíblia para tu colocar esse versículo, irmão? Que Deus não escolhe capacitado? Um cara supra capacitado era Paulo, Daniel, Moisés, Salomão, Moisés, formado em todas as ciências do Egito. Então esse camarada tinha um preparo extraordinário. Eu vou tentar simplificar o modo que entendi, para que vocês também entendam o que Paulo quis dizer do Evangelho. É por causa de Romanos que existe essa briga aí entre calvinista e arminiano, calvinista e arminiano. E eu só sei que todo crente de joelho é calvinista e todo crente de pé é arminiano. Porque todo crente de joelho diz: só tu faz, só tu salva, só tu liberta, só tu transforma, só tu dá. Aí quando está de pé, olha para qualquer um e diz: Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida, morreu por você. Eu acho isso engraçado, não sei porque a gente briga. Mas não vem crencar comigo não, que eu brigo mesmo. Agora, Romanos 1, Paulo vai nos apresentar as características do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Deus. Então, primeiro, ele apresenta de uma forma que na linguagem dele é simples, mas para nós não é. Até porque muitos de nós nem gostamos de ler nem pregar Romanos. Segundo, essa é a apresentação mais longa de todas as cartas. De todas as cartas paulinas, essa é a apresentação mais longa. Aí você já começa a entender a dedicação de Paulo ao evangelho, que a apresentação é longa. E ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A quem ele está escrevendo? A igreja de Deus em Roma, aos romanos. Então ele se apresenta dizendo: o que eu vou escrever aqui é o evangelho de Deus, porque Roma arrogou para si essa palavra evangelho. E toda notícia sobre o imperador, Roma dizia que era evangelho. Qualquer notícia, me dá meu celular, Mateus, que meu esboço está aí. Eu não estou pregando mensagem repetida não, é mensagem nova. E mensagem nova tem que ter esboço. E quem critica esboço vai entender que tudo que foi escrito na Bíblia está com a gente até hoje, porque foi escrito. Tá aí não, amor, meu celular? Se não tiver, não tem problema não, vai na revelação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para... É porque tem noções históricas que eu quero deixar aqui para vocês aqui de introdução. Eu sei desbloquear, o dedo é meu, o iPhone é meu, traz meu filho. Oh, meu Deus do céu. É gaúcho, tá, gente? Só peço para fazer churrasco. Ok. Os romanos diziam que a boa notícia, o evangelho, era a notícia sobre o imperador ou sobre os imperadores. É por isso que, escrevendo aos romanos, Paulo então diz: eu fui chamado para o evangelho de Deus. Agora, a valorização que a gente precisava dar a essa carta aos romanos. Olha só, em 1515, Martinho Lutero, estudando Romanos, e ele era professor de teologia na faculdade de Wittenberg, e lá, o que ele fez? Ele começou desde o mês de novembro até setembro do ano seguinte, ensinar Romanos.
Por causa dessa exposição de Romanos, capítulo por capítulo, foi aí que Lutero foi despertado para colocar na porta da catedral as 95 teses contra as indulgências, a prática da Igreja Católica de vender salvação. Por causa da valorização da carta de Paulo aos Romanos, é que Lutero se animou e foi despertado por Deus para, através dele, sermos alcançados pela reforma protestante. É o valor desse livro. Outros dizem que depois do Pentecoste, Romanos nos torna em dívida com Deus pela profundidade do Evangelho. Então você tem o poder do Evangelho por causa do Pentecostes e por causa da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo pega a palavra que os romanos davam ao imperador e diz: essa palavra é para nós e é nossa. Então ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus não gera artistas. O Evangelho de Deus não gera celebridades. O Evangelho de Deus não gera popstars. O Evangelho de Deus gera servos. É por isso que ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem é Paulo? Hebreu de hebreu. Quem é Paulo? Da tribo de Benjamim. Quem é Paulo? Saulo, que é uma extensão grega do nome hebraico Saul. Quem é Paulo? O camarada que tem a cidadania romana. Quem é Paulo? Em Atos 1, Pedro disse que para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus subir. Paulo não viu Jesus subir. E como que ele se tornou apóstolo? Porque ele viu Jesus descer. Ele não viu Jesus subir, Jesus desceu a ele em Atos 9. E ao contrário, ao invés de ver Jesus subir, Jesus fez ele subir até o terceiro céu. Esse camarada é fora do normal. Aí você olha para ele e diz: é extraordinário, é fora do comum. Aí ele diz: não, eu só sou servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando ele começou a ser servo? Em Atos 9. Ele estava indo prender os crentes em Damasco, porque ele não gostava de crente. Aí quando ele estava entrando na cidade, a Bíblia diz que Jesus o cercou, o cegou e o derrubou. Aí tem gente que diz que Jesus não derruba. Aí está descrito lá: Jesus o cercou, o cegou e o derrubou. Jesus derruba, pastor? Jesus mata, irmão. Não só derruba não, tá? Mata. Aí quando ele está no chão, ele ouve a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, Paulo é o mesmo Saulo. Paulo e Saulo, ele tinha esses dois nomes. Saulo é porque ele é da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. E Paulo é porque ele tinha cidadania romana, ele tinha moral em Roma. Então ele tem esses dois nomes. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Nada a ver, Deus não mudou nada. Ele tinha os dois nomes. E com esse título, com essa cidadania romana, ele tinha muito acesso que muitos de nós não temos. Então ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se tornou servo em Atos 9. Jesus o cercou, o cegou e o derrubou. Porque tem gente que só vai se tornar servo de Jesus nessa situação, sabia? Jesus cerca. Não gosto de crente. Aí os clientes da loja dele é tudo crente. Não gosto de crente. Aí os funcionários é tudo crente. Não gosto de crente. Aí vai abastecer, o frentista é crente. Odeio crente. Aí o menino que vai casar com a filha dele é crente e ganha para ele e para Jesus. Não gosto de crente. E Deus vai cercando, irmão. Saulo foi cercado. E depois Deus derruba Saulo. Porque Deus nunca vai levantar ninguém sem antes derrubá-lo. Nunca vai exaltar ninguém sem antes humilhá-lo. E Jesus cega Saulo, para ele parar de depender da sua visão. Aí quando ele está no chão, Jesus, o filho de Davi, como ele mesmo diz no versículo 3, respeita ao seu filho segundo a carne, da descendência de Davi. Então Paulo diz que Jesus é o filho de Davi. Quem é Saulo? Filho de Saul, tribo de Benjamim. E quem é Jesus? Filho de Davi, descendente de Davi. Quem é Saulo? Filho de Saul, da tribo de Benjamim. Quem é Jesus? Filho de Davi, descendente de Davi. Então ali você tem, no Antigo Testamento você tem Saul perseguindo Davi. E em Atos 9 você tem o filho de Saul, Saulo, perseguindo Jesus, o filho de Davi.
Aí quando você volta para o Antigo Testamento, você vê que Saul não venceu Davi. E quando você vem para Atos 9, você vê que o filho de Saul, Saulo, foi vencido pelo filho de Davi, Jesus. Ali no chão, ele ouve Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta, agora, olha a hora que ele se torna servo. Quando ele está no chão, ceguinho, derrubadinho, com cheiro de poeira: quem és tu, Senhor? Ah, Senhor. Aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, olha o servo. Primeiro ele reconhece que Jesus é Senhor. Segundo, olha o que ele diz agora: o que o Senhor quer que eu faça? Por quê? Ele está dizendo: eu não me domino mais, não é mais a minha agenda. Meu projeto aqui era prender os crentes, mas agora eu abro mão do meu projeto e eu pergunto: o que o Senhor quer que eu faça? Aí, como Jesus é o Senhor, Jesus diz: eu também não vou dizer agora não, tu não veio para entrar na cidade? Vim, então entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, naquele dia, Paulo se torna o servo com o título do qual ele se apresenta aqui no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha para mim aqui: chamado para ser apóstolo, chamado para ser. Isso o evangelho faz. O evangelho chama e manda vazar. Porque chamar é atrair. Chamado para ser apóstolo. E o que é ser apóstolo? Enviado. Então o evangelho chama e depois diz: vaza. O evangelho chama e diz: vai. E aqui nós temos dois perigos. A igreja hoje vive em dois extremos. Muitos crentes só praticam o chamado. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Deus me chamou. Para quê? Para ser crente. E tu está aqui? Estou aqui. Para quê? Para ir para o céu. Então o que você faz para ir para o céu? Eu fico aqui. O que você faz? Eu venho aqui, eu sento aqui, eu canto o hino aqui, eu ouço a palavra aqui, e saio daqui e vou para casa. E depois eu vou para o trabalho. E depois eu venho para aqui de novo. Então é assim. O evangelho me chamou. Então os crentes praticam um chamado. Eu estou vindo para Jesus, eu estou vindo cultuar Jesus. Mas o apostolado? Aí você diz: não, pastor, os apóstolos já morreram. Os apóstolos já morreram, mas a missão apostólica não morreu. Por que a missão apostólica não morreu? Vou provar aqui no texto. Está escrito. Olha o que Paulo diz no versículo de número 4. 5. Por intermédio de Cristo recebemos plural. Por intermédio de Cristo recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. Ele diz: eu sou apóstolo, mas a igreja inteira recebeu o apostolado pelo nome de Jesus. Aleluia! O que é então o apostolado? Ser enviado, aquele que vai com autoridade. E onde está a nossa autoridade? No nome de Jesus. Não é no curso teológico, não. O curso teológico dá um preparo. Agora, você falar de Jesus, você já tem autoridade. Não confunda preparo com autoridade, irmão. Em muitas igrejas aí estão nos púlpitos os teólogos, mas os preparados com amor às almas estão lá na porta. Então tinha que trocar, trazer o preparado para uma posição de lá e o convocado, o que tem autoridade, cumprir sua missão. Por quê? Porque o preparo determina títulos, mas a autoridade acompanha função. A igreja tem a autoridade para cumprir o apostolado. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. A Assembleia de Deus ou o pentecostalismo coloca a igreja no sacerdócio universal. É uma palavra que Pedro pega emprestado do Antigo Testamento. Mas a palavra correta para nós é o apostolado. Então, o que o evangelho faz? Chama e envia. Então o primeiro erro nosso é: a gente só gosta do chamado. Meu bem, oi, por que você está lendo Bíblia, meu bem? Para eu pregar. Aonde, meu bem? Na igreja. Aí o bem fala para a boa: ô boa, por que você está ensaiando, minha boa? Para cantar. Aonde? Na igreja.
Por que a equipe de louvor está ensaiando? Para cantar. Aonde? Na igreja. Para que juntar essa roupa aí? Para o bazar. De onde? Da igreja. Ou seja, a gente tudo é o chamado. Grava para pregar aqui. Estuda para fazer aqui. Se prepara para trabalhar aqui. Aí o evangelho se torna templocêntrico. Esse é o primeiro erro. Tudo aqui dentro. E o evangelho urbano não se torna mais necessário. Só que olha o que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. Só que a gente só quer entrar e ficar bonitinho aqui. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno. Não, irmão. Andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessamos a rua para falar de Jesus ao vizinho, para convidar o cara para ir lá no culto com a gente. Sim, mandamos um monte de WhatsApp, mas não sabemos o que é distribuir um folheto, um convite, um panfleto, para que, ou então nos oferecermos para trazermos alguém a ouvir a palavra, ou levar o evangelho a alguém. Então, o evangelho de Cristo primeiro nos torna servos. Segundo, o evangelho de Deus nos chama para nos enviar. Aí tem um outro tipo de gente hoje na nossa igreja. O primeiro tipo de gente é aquele que só ouve um chamado: eu vim e fico aqui. O segundo tipo de gente é: eu sou enviado. Você congrega onde? Onde me receber. Quem é seu pastor? O pastor que me convidar. Meu negócio é postar agendas abertas. E aí, você ceia? Não, onde tiver pastor aí para me dar ceia, eu estou lá. Então, irmão, quem é você? Eu sou pregador das nações. Eu sou nacional. Foi ali na divisa, já internacional, com 3 meses de crente. O cara vai na divisa e põe o pé assim, ó. Pronto, estou nos 2 países. Aí começa as postagens, sem história, sem sentar na escola dominical, sem ser discipulado. Sou ex. Aí nunca para de ser ex, só ex. E toda vez que vai falar, eu sou o testemunho do que já fez. Irmão, mais importante do que de onde você já veio é para onde você vai. E a igreja precisa saber para onde ela vai. O que eu quero dizer é: o evangelho chama e envia. Ele não só chama, ele não só envia. É a obra completa. Então o evangelho chama, te senta. Lembra Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim? Jesus toca no caixão e diz: menino, levanta. A menina levanta. E diz a Bíblia: sentou e começou a falar. Porque para Jesus, primeiro você senta, depois você fala. Êxodo capítulo 3, olha Deus enviando Moisés. Olha o que Deus diz com Moisés: vem e enviar-te-ei. Primeiro vem e eu te envio. Olha Isaías capítulo 6. O Senhor faz com que Isaías sinta o chamamento. Depois Deus pergunta: a quem enviarei? A Bíblia diz que antes de enviar os apóstolos, Jesus chamou a si, depois os enviou. 1 Samuel 16, a Bíblia diz que o Senhor disse a Samuel: enche teu vaso de azeite, vem. E depois o Senhor disse: eu te enviarei a Jessé. Irmão, o evangelho te atrai, te humilha para você exaltar outros, te ensina para você ensinar outros, te capacita para você capacitar outros. Olha o que eu vou te dizer agora: o evangelho abre a porta para você ser chave para abrir portas na vida de outros. Esse é o evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Só Paulo? Não. Ele disse que nós temos, pelo nome de Jesus, o apostolado. Então vamos cumprir nossa missão. Vamos pregar o evangelho. Quem tem que ganhar alma é pastor. Pastor cuida. Ovelha gera ovelha. Então, querido, vamos cumprir o nosso papel. Quem está entendendo essa palavra pode falar alguma coisa para Jesus aí? Terceiro lugar, o evangelho de Deus é um evangelho histórico. Histórico de quê, pastor? De 1516, 17? Não. Histórico por quê, pastor? Os pais da igreja? Não, irmão, para de graça. O evangelho não é invencionice humana. O evangelho não aconteceu agora. O evangelho não é de Daniel Berg e Gunnar Wingre, não. O evangelho não é de Lutero, de Armínio, de Calvino, não. O evangelho não é desses camaradas que deram uma vida, homens grandes, profundos na palavra, não. Olha a história do evangelho, olha o tempo do evangelho. Olha o que Paulo diz, versículo número 2. Eu fui separado para o evangelho de Deus, versículo 1. Agora ele chega no 2. O qual, o evangelho, foi por Deus outrora, antes, prometido por intermédio dos seus
profetas nas escrituras sagradas. Paulo está dizendo assim, ó, tudo que os profetas escreveram, eles estavam apontando para o evangelho. Aí você pensa que Paulo está sozinho nessa? Tá não. Eu anotei aqui o que Pedro diz. Escuta bem, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Sobre a salvação, os profetas inquiriram e trataram diligentemente aqueles que profetizaram da graça que a nós foi dada. Ele está dizendo assim, ó, tudo que os profetas do Antigo Testamento escreveram, eles faziam perguntas ao que eles escreviam. O Espírito Santo inspirava, eles escreviam e eles mesmos ficavam se perguntando: por que eu estou escrevendo isso aqui? Quando isso aqui vai acontecer? Porque o que eles profetizavam escrevendo, eles já aguardavam no tempo deles. Olha o 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que já estava neles. Olha só, Paulo diz que o Evangelho foi profetizado pelos profetas nas Sagradas Escrituras, Antigo Testamento, outrora, antigamente, Antigo Testamento. Aí Pedro diz que o Espírito de Cristo já estava nos profetas, porque Cristo não é de Mateus para cá, Cristo é eterno, Ele é Deus de todo sempre. Aí Pedro diz: Cristo já estava nos profetas, e eles ficavam perguntando em que tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicando anteriormente os sofrimentos que a Cristo havia de vir neles. Deixa eu explicar. O Espírito de Cristo já estava nos profetas do Antigo Testamento, mostrando neles o que Cristo viveria. Aqui, ó, testificando eles dos sofrimentos que Cristo passaria e a glória que Cristo viveria. Vou simplificar. O Espírito de Cristo já estava nos profetas no Antigo Testamento, fazendo eles escreverem sobre Cristo, mas também o Espírito de Cristo já estava nos escritores do Antigo Testamento, gerando neles o sofrimento que Cristo sofreria. Então, os sofrimentos dos profetas do Antigo Testamento apontavam para o sofrimento de Cristo. Experiências dos profetas do Antigo Testamento já apontava para o Evangelho. Você lembra de Moisés? Moisés diz assim: Deus levantará um profeta como eu. Quando você chega em Atos, Pedro diz assim: Jesus é o profeta de que Moisés profetizou. Moisés disse em Deuteronômio: nenhuma de suas palavras cairá por terra. Aí em João capítulo 1, Filipe acha Natanael e diz: achamos o Cristo sobre quem Moisés escreveu. Olha o tempo que é o Evangelho. Gálatas 3:8. Agora, irmão, isso aqui é para quem lê Bíblia e ama a Bíblia. Gálatas 3:8. Paulo disse assim: Deus, pensando em nós, em vocês, os gentios, já anunciava o Evangelho a Abraão. Meu Deus do céu, Deus anunciou lá no Gênesis o Evangelho a Abraão. É a história do Evangelho. Quando você vê Daniel entrando na cova, é Cristo descendo ao túmulo. Quando você vê Daniel saindo da cova, é Cristo ressuscitando ao terceiro dia. Quando você vê Isaac amarrado no altar, é Cristo se entregando. A Bíblia não chama Isaac de garoto, a Bíblia chama Isaac de rapaz. Sabe o que é isso? Já tinha lá para os seus 30 anos. O pai disse: sobe no altar. Subi, papai. Deita em cima da lenha. Deitei, papai. Agora o papai vai te amarrar. Amarre, papai. Foi Deus que me pediu para o Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bora antecipar a adoração de Jó. E lá está o filho. Quando Abraão entrega Isaac, o Evangelho estava anunciado, Deus entregando o filho. Quando Isaac se entrega, era o Evangelho anunciado, o filho se entregando. Quando Isaac sai do altar, a ressurreição profetizada. Quando o cordeiro está preso lá, o carneiro estava apontando
apontando para Cristo. Agora se prepare para dar um glória a Deus lindo. No Monte Moriá, o filho escapou, o carneiro morreu, mas no Calvário, o cordeiro do templo escapou, porque Jesus morreu na hora do sacrifício. Então na hora que Jesus morreu, houve terremoto, o sacerdote não conseguiu matar o cordeiro. Então no Monte Moriá, o filho escapou, Isaac, e o carneiro morreu, mas no Calvário, o cordeiro escapou, porque a terra tremeu, e o filho se entregou. O evangelho já estava sendo profetizado. Deixa eu lhe dizer um negócio: os comunistas criticam, os ateus criticam, a rede esgoto de televisão criticam, mas a gente não serve um Deus produto de mente humana. O evangelho que a gente prega, vive e pratica tem história, gente, é eterno. De lá apontava para cá, apontava para nós, o Espírito já estava nele. Você lê Isaías, Isaías fala sobre o Cristo sofredor. Você estuda Jeremias, e Jeremias sofreu o que Cristo sofreu, gente. O que Cristo sofreu? Desprezo da família, desprezo ministerial, pregando para Jerusalém e Jerusalém desprezando. Tudo que Jeremias sofreu, Jesus também sofreu. Salmo 22, Cristo na cruz. Salmo 23, o ministério de Cristo de bom pastor. Salmo 24, Cristo sendo glorificado. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Os profetas profetizavam o evangelho. Então, primeiro, o evangelho de Deus nos torna servos. Segundo, o evangelho de Deus chama e envia. Terceiro, o evangelho de Deus foi anunciado pelos profetas. Agora, nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Meu tempo está acabando. Fala comigo: segundo a carne. Para de graça. Segundo a carne. Ou seja, em forma humana, diga. Isso, não é que Jesus era carnal, não, em forma humana. Segundo a carne veio da descendência de Davi. Por que Paulo tem que dizer segundo a carne? Porque ele não é carne, ele não era humano, ele sempre foi Deus, de eternidade a eternidade. Mas ele disse assim: eu quero me identificar tanto com um homem, que eu vou me tornar homem. Aí eu não entendo esses crentes, essas pessoas que vêm para o evangelho e querem virar anjo. Não tem mais fraqueza, não confessa mais nada, e passa a noite no monte. E quando alguém dá a paz do Senhor, são que horas aí, irmão? 11 remene velha. Estou cuspindo fogo, varão. Aí vai numa churrascaria, e aí vaso, traz a carne aí, vaso, traz o manto. Aí o cara: como assim vaso, manto, que é isso? O cara não vai entender. Ou seja, as pessoas querem se angelicalizar. Eu pensei que não ia ter mais dor, eu pensei que não ia ter mais sofrimento, eu pensei que não ia ter mais fraqueza. Morre, irmão, vá para o céu, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Aí vai se cumprir essa música na sua vida. Não, irmão, o evangelho não te angelicaliza, porque até para você conhecer o evangelho, o ser celestial se fez humano. Por que você se torna evangélico e quer deixar de ser humano? Porque depois que conhece o evangelho, ser santo é ser ignorante. Como diz o pastor Mark Anderson, tem os xiitas e a gente tem os xaatos. Hoje eu estava falando com o Mateus e o Marco. Eu não tenho time nenhum de futebol. Graças a Deus eu não tenho para não sofrer. Meu pai é vascaíno, tadinho. Aí eu estava brincando com o Mateus e brincando com o Marco na live, sobre time, sobre jogo. A irmã escreveu lá assim: tem uns irmãos que entram na live para tribular, irmão, e eu respondo mesmo. A Luana que fica me segurando: onde você já viu o crente gostar de futebol? Isso é pecado. Eu falei: a calça da irmã está muito colada para falar que futebol é pecado. Ai, irmão, para de graça, meu querido. Ou seja, é um tipo de gente que quer
nos impor seus próprios pensamentos, como já foi dito aqui, confundindo o evangelho do reino com religiosidade humana. Querido, o próprio Deus se fez homem. Por que a gente quer angelicalizar? Tem igreja que eu não prego, se eu estiver assim eu estou em pecado. Olha como eu estou bonitinho, né? Mas eu estou em pecado se eu estiver assim. Irmão, pelo amor de Deus, ser humano, pensar em gente. Olha o que o profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, aqueles que dizem ao próximo, afasta-te de mim, porque eu sou mais santo que tu. Esse tipo de gente é fumaça, não tem mais fogo, irmão, é só fumaça, é só aparência. Por quê? Porque a gente pensa que para ser santo tem que se isolar de todo mundo. Evangelho que te isola não é o evangelho da santificação, é o evangelho da santanização. Porque ele comeu com pecadores, andou entre nós. Ele se importou com gente, ele se fez gente, ele pregou para gente, ele subiu como gente, ele vai voltar para arrebatar a gente. Ser humano! Só que ele escolheu uma família, não é que era a melhor família. Ele escolheu e acabou pela graça. Eu quero vir da descendência de Davi. Aí quando você chega, 1 Samuel 2, 1 Samuel 7, Isaías 7, tem as profecias de que o Messias viria da descendência de Davi. Eu estou encerrando, já fechei a Bíblia. Descendência de... Me ajuda, descendência de... Só que Davi é rei, sim ou não? Por isso que quando você lê Mateus 1, está escrito assim: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas Abraão veio antes de Davi. Então tinha que ser assim: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, até chegar em... Mas não, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque Mateus apresenta Jesus como rei. E para apresentar como rei, primeiro tem que ser colocado o rei, porque ele é descendente de rei. Só que é o seguinte, quando você lê Lucas e Mateus, você vê a genealogia de José e a genealogia de Maria, ambos descendentes de Davi. Não esqueça isso nunca. Ambos da descendência de Davi. Ok. Só que aqui, via Davi, Salomão, Roboão, e vem tudo rei, tudo rei. E o diabo olhando, vou derrubar eles tudinho. Salomão mulherengo, Roboão ignorante. E o diabo foi dizendo assim: vou manchando esses reis tudinho para que esse Messias não venha desse jeito que todo mundo diz. E nessa linhagem de Davi, quando todo mundo é rei, o diabo vai derrubando, o diabo vai sujando. Mas muita coisa feia. Se tu estudar os pecados de Davi, os pecados de Saul, tu prefere ser Saul, irmão, é sério. Por isso que o evangelho é graça. Aí você vai estudando esses reis tudinho. Quando chega no livro do profeta Jeremias, aí Jeremias fala bem assim para Jeoiaquim, descendente de Davi, via Salomão: da sua descendência não haverá rei, ninguém vai subir no trono. Aí Jeoiaquim está lá na genealogia de José. José é descendente de Jeoiaquim, que é descendente de Salomão, que é filho de Davi. Em Jeoiaquim houve a maldição, não podia ter rei via Jeoiaquim. É por isso que Jesus não nasce da relação sexual entre José e Maria, porque José está debaixo de maldição, e de José nenhum rei poderia vir. Só que eu disse que Maria também é descendente de Davi. Então eu mostrei para vocês os reis, mas tem um filho de Davi aqui que ninguém liga para ele, sabe? É como se tivesse Salomão e Natã. Natã é o que ninguém liga para ele. Aí Salomão, todinho, iogurte. E Natã, café, caldo de cana, água, leite azedo. Salomão, velocípede, o carrinho, né, motorizado. E para Natã, faz seu carrinho aí de pau, de caixinha de creme dental. Então Natã é o desprezado, o patinho feio. Só que Deus, silêncio. Por quê? Porque enquanto o diabo está olhando para os reis e manchando a família deles até amaldiçoar José, Natã está aqui gerando. Ninguém é rei. Via Natã não tem nenhum rei, ninguém grande, ninguém famoso. Aí via Natã está vindo quem? Maria. Aí quando chega Isaías 7, o profeta Isaías diz: uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Aí o diabo diz: como assim virgem conceber? Virgem? Porque via Natã, irmão, ninguém liga. Aí via Natã vem Maria. Aí de Maria vem Jesus. Então Natã
na sua geração não teve nenhum rei até chegar em Maria. Aí Jesus nasce de Maria. Então quando Jesus nasce de Maria, via Natã, que não teve nenhum rei, então Jesus é herdeiro direto do trono de Davi. Por isso que o anjo disse a Maria: ele se assentará no trono de Davi. Aleluia! Isso é o Evangelho. O Evangelho é centrado numa pessoa, e essa pessoa se importa com pessoas. E você é uma pessoa. Evangelho é o Deus que se fez homem, se importando com os homens. Fica em pé. E quando eu digo homem, irmãs, é humanidade, tá? Faz o seguinte, senta. Desculpa, senta, é sério, senta. Vem cá, meu amor. Vem cantar o Evangelho, meu amor. Pode sentar, gente, obrigado. Eu quero que vocês escutem essa canção, tá? Que vocês não conhecem, mas essa música é o Evangelho, entendeu? O Evangelho cantado. A letra está com a Daiane, meu amor. Está com a letra? Já memorizou? O playback, meu amor. Já está lá? Está crente, hein? Qual é a faixa? Era eu, playback. Só falar. Playback? Eu não sei onde é que essa pessoa está. Ah, já está lá. Vai de seu irmão. Vai de seu irmão. A pastora está me trazendo. Ah, tá ali. Obrigado. Estou calmo. Aí eu já estou com a oportunidade agradecida, tá bom? Os meus livros tá lá fora. Vou cantar com você então. Não sei cantar assim não. Evangelho cantado. Seu trono de glória, seu reino de glória, trocando o lugar de rei por um lugar de servo. Assim, o lugar de rei pelo lugar de servo. Não se exaltou mesmo sendo Deus. Não se exaltou Mesmo sendo Deus, não foi servido, mas veio servir. Não desprezou. mas foi desprezado Por quem? porque ele amou. Oh, aleluia. Sendo assim, ele não desistiu da sua missão. Os enfermos curou, mortos ressuscitaram ao estender sua mão. Libertaram e julgaram Como se fosse um ladrão. bateram e cuspiram pelos, passou um triste humilhação. Obrigado, Jesus. Maltrataram meu mestre. E fizeram o quê? Bateram. E bateram. Lhe feriram. E sorriam. O inocente ferido éramos nós. Isso é o Evangelho. Morreu. Aí a gente se pergunta o que, amor? O que sou eu para merecer tanto amor? Aleluia. Obrigado, Jesus. Grande compaixão. Mas aí o Evangelho é completo. No terceiro dia. Aleluia!
para sempre com o Senhor. Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, amigo. Vou cantar não, vai estragar a música. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Deus abençoe. Pastor Eliseu Rodrigues.